isso não é uma movimentação que traz grandes mudanças em todo o cenário, inclusive na lá de cima, entre Lula e Flávio Bolsonaro. A gente também tem dados sobre a rejeição dos candidatos, como a gente já comentou aqui um pouquinho, dá para ver nos cenários de primeiro e segundo turno, mas agora a gente também te mostra esses cenários aí da rejeição. O presidente Lula vem se modificando, mas muito pouco, dentro dessa margem de erro também dos 2 pontos percentuais. Então, como a campanha ainda não foi para as ruas, tem isso também, né? Teve Copa do Mundo, o Brasil já foi eliminado, mas ainda tem grandes seleções disputando, então o eleitor brasileiro não está ali muito focado nas eleições ainda. Por isso, pode ser que os números não estejam se movimentando tanto. O presidente Lula, então, começa 30 de março com esse primeiro recorte com 49%, e ele chega agora, em 13 de julho, realmente com uma queda na rejeição abaixo da linha da margem de erro, o que aí pode representar uma mudança interessante, porque quando tem 49 dentro da margem de erro é 47, ele foi para 46, então ele saiu da margem de erro, chegou a 46%. Já o Flávio Bolsonaro, ele sai ali dos 48% em 30 de março e chega a 50% em 13 de julho. Pouca mudança, está subindo. Tem uma mudança grande ali na fase mais crítica de Flávio Daniel Worcaro, chegando a 52%, ou seja, acima da margem de erro. Com 48%, a margem de erro vai para 50%. Mas quando ele chega a 52%, ele passa 2 pontos percentuais da margem de erro. E isso, para os analistas, isso é uma movimentação interessante. Mas aí ele começa a cair, dentro da margem de erro ainda. Mas pode ser um ponto positivo para o Flávio Bolsonaro. E aqui, né, essa faixa do meio é da aprovação, do bom ou regular, a imagem que as pessoas, os eleitores brasileiros têm de Flávio Bolsonaro. Também ali é uma faixa de 47% do que tem de positivo olhando para ele. Vamos subir de novo do presidente Lula para a gente ver essa faixa do meio ali do presidente Lula. É também uma situação um pouco parecida, um pouco a mais, né? O presidente Lula tem ali uma porcentagem de gente que o aprova maior do que o reprova. Mas isso aqui não é de governo, essa aqui é da rejeição em relação aos candidatos. Então, as pessoas são perguntadas, o que você acha dessa pessoa aqui? Você acha que ela é uma boa candidata? Você acha que você não votaria de jeito algum? É nesse sentido. E para 46% desses entrevistados todos, não votaria de jeito algum no presidente Lula. E o dado ali do Flávio Bolsonaro é maior que o do presidente Lula, para 50% ali dos entrevistados não votariam de jeito algum. Tá vendo? Ali em cima tem até essa legendinha das perguntas, né? Essa linha azul mais escura, é isso, é o único em quem ele votaria, né? 36%. Aí a linha azul mais clara poderia votar, mas vai votar em outra pessoa, né? Essa, na verdade, é a legenda mais importante. Então, para 36%, na verdade, das pessoas que foram entrevistadas, o presidente Lula é o único que as pessoas votariam. E para 16% dessas pessoas todas, poderia votar no presidente Lula, mas vai votar em outro. E a linha vermelha, na verdade, para 46% das pessoas que foram ouvidas, não vai votar de jeito algum no presidente Lula. E o não conhece é a linha preta, que com 1% presidente Lula, cinza é 0%, que não sabe responder. Vamos voltar então para o Flávio e ler direitinho a partir dessa legenda. O Flávio também, nessa disputa com o presidente Lula, teria menos intenção de voto. O presidente Lula tem 36% das pessoas que falam vou votar com certeza. O Flávio Bolsonaro tem 27%, vou votar com certeza. Agora, para 20% desses entrevistados, o Flávio é uma opção, mas não é a primeira opção. Vão ter outras na frente do Flávio. Mas também é um número interessante, principalmente para segundo turno. O Flávio está na frente do presidente Lula nesse quesito. O presidente Lula está com 16% nesse quesito e o Flávio tem 20%. Significa que se tiverem só essas duas opções, o Flávio torna-se a primeira opção dessa pessoa que tem o Flávio como a segunda opção. E é também um número ruim
para o Flávio, o de não votaria de jeito algum, 50%, é um número um pouco maior que o presidente Lula tem. É isso, hein? São as rejeições a esses pré-candidatos, tudo pré-candidato, né? As campanhas começam em agosto. E a minha produção me lembra que a gente também tem o recorte de quem? Renan Santos, que é desses candidatos que mais tem crescido nas pesquisas a partir das revelações da amizade do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Aqui, olha que interessante as curvas do Renan Santos. A linha preta é a primeira que aparece, é a mais alta. A linha preta é aquela do não conhece. Então, por isso que o Renan Santos aparece com a linha preta mais em cima. Lula já é presidente pela terceira vez, é uma pessoa muito conhecida. Os analistas dizem, quanto mais conhecido, mais a reprovação vai acontecer. Isso também acontece com o Flávio Bolsonaro, que pega o capital político de Jair Bolsonaro, ele tem o sobrenome de Bolsonaro. Não tem ali uma clareza se ele tem tudo isso por ser o Flávio ou por ser filho de Jair Bolsonaro. Agora, o Renan Santos, que é o outsider da eleição de 2026, é quem não fazia parte das eleições e surge como uma terceira via, talvez, uma terceira opção. Ele sai de 55% de não conhecem ele, lá em 30 de março, e chega a 46%, muito abaixo da margem de erro. A margem de erro para o Renan Santos seria de 55% para 53%. Ele chega a 46% em quase 4 meses de pré-campanha, né? Não estamos na campanha ainda. Um bom trabalho do Renan Santos de se fazer conhecido. Além disso, tem recortes aqui que ainda não são tão interessantes para o Renan Santos. Por exemplo, a linha de votaria com toda certeza é a minha única opção, apenas 3%. Mas ele torna-se uma segunda opção para 18%, um número muito parecido com o do Flávio Bolsonaro. Ou seja, o Renan Santos tem ali uma intenção de voto, tem um público que tem ele no radar, além dele começar a ficar mais conhecido. Essa linha pode se cruzar em algum momento, essas linhas podem se cruzar em algum momento. E não votaria de jeito algum, 33%. Tá feito esse resumão do que a gente já sabe da BTG Nexus de hoje. A gente deu o cenário de primeiro turno, com poucas mudanças, segundo turno também com poucas mudanças, mas aqui, nas rejeições aos candidatos e nas intenções de voto para esses candidatos, o Renan Santos é o que mais se destaca. Bom, eu vou